Bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que nos fez mesmo parar para pensar. É a transcrição de um diálogo entre um pensador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E o tema do debate toca-nos a todos. As diferentes formas como entendemos o mundo. Para organizar a conversa, eles usam uma metáfora. Uma pirâmide. Imagina isto. No topo, muito pequeno, o pensamento científico. A meio, a intuição. E na base, a ocupar quase todo o espaço, o misticismo. A nossa missão hoje é, mergulhar nisto e perceber o que é que esta pirâmide nos diz sobre a sociedade. Exato. E o mais curioso, na verdade, é que a IA não só aceita o modelo, como o valida. Diz que é uma reflexão provocadora. Ou seja, confirma uma ideia algo desconfortável, não é? Que o pensamento rigoroso, o pensamento crítico, é e talvez sempre tenha sido um desporto de nicho. Lá está. Isso vira um bocado de pernas para o ar a ideia de que vivemos numa era da informação, não é? Se a maioria das pessoas funciona noutros registros, que era esta, afinal. Pois, e a grande questão que fica a pairar é estes três níveis: ciência, intuição e misticismo, eles vivem em guerra, ignoram-se, ou será que, de alguma forma, se podem alimentar uns aos outros? Gosto dessa forma de pôr a questão. Então, vamos começar pelo topo, por esse vértice tão exclusivo da pirâmide. Quando penso em ciência, vêm-me à cabeça equações, laboratórios, abstração pura. Mas o Zogby, logo de início, dá um puxão de orelhas a essa ideia. Ele diz que ciência que não aterra na realidade. Não é bem ciência? Exato, é só filosofia. E é um ponto crucial, a IA concorda logo e reforça a ideia. A aplicabilidade é que torna a ciência transformadora. Quer dizer, o rigor é o motor, mas o carro tem de andar numa estrada real. A teoria da relatividade é brilhante. Certo, Mas o valor dela, para nós hoje, está no GPS que temos no telemóvel. faz todo o sentido. E o que é fascinante é que eles não veem isto como caixas fechadas, pois não? De todo, pelo contrário. Um cientista pode ter um momento de pura intuição, um insight quase, místico, que depois leva para o laboratório. Pensa em Arquimedes a gritar «Eureka!». Aquilo não foi um cálculo, foi um relâmpago de intuição. Portanto, a intuição pode ser a faísca que acende o fogo da ciência. Ok, percebo. Mas se a relação entre o topo e o meio pode ser produtiva, a conversa muda de tom quando olhamos para a base da pirâmide, para o misticismo. A visão do Zogby é demolidora. Ele descreve o pensamento místico como algo desconectado da racionalidade. Quase animal, no sentido psicológico. É a palavra que ele usa. É uma afirmação muito, muito forte. Uma espécie de refúgio mental para a grande massa. É uma provocação deliberada, sem dúvida. E ele vai mais longe, traça uma linha. De um lado, a massa de pessoas que procura conforto, respostas simples para um mundo assustador. E do outro, aqueles a quem ele chama os administradores do misticismo, figuras que, na visão dele, são oportunistas. Uau! Que visão tão dura! Descrevê-lo como animal é quase um insulto. Mas a IA, sendo uma entidade lógica, imagino que não tenha tido uma reação emocional. Como é que ela analisa isto? De forma muito clínica, como seria de esperar, explica que o apelo do misticismo está precisamente aí. Ele contorna o cérebro racional e fala diretamente às emoções, aos instintos. Oferece narrativas simples, onde a ciência oferece probabilidades complexas e incerteza. Basicamente, um atalho para o conforto. Exatamente. A análise aprofunda a ideia do Zogby e liga o misticismo a um vestígio de estados psicológicos mais primitivos. É como se fosse um software mental de uma era em que não tínhamos ciência para explicar porque é que há trovoadas. Uma espécie de fóssil mental que continua a correr no nosso sistema operativo. Perceba a analogia. Mas não se pode argumentar que o misticismo moderno, estou a pensar em coisas como o mindfulness, certas meditações, foi despido dos seus elementos mais dogmáticos e transformado numa ferramenta de bem-estar. Será justo meter tudo no mesmo saco? Essa é uma excelente questão e a conversa aborda isso, ainda que indiretamente. A perspectiva que eles apresentam é que a cosmética e a embalagem do misticismo podem ter mudado, mas a função fundamental continua a ser a mesma: oferecer certezas em vez de ferramentas para lidar com a incerteza.
Ah, ok. Não se nega que possa trazer benefícios, como reduzir a ansiedade. A crítica é ao nível do método de entendimento do mundo. Continua a basear-se na crença, na autoridade de alguém, e não na verificação e no questionamento, que são a base da ciência. Ok, percebo distinção. Não é sobre o efeito, mas sobre o mecanismo. E é aqui que a discussão toma um rumo francamente alarmante. Zogby lança uma bomba demográfica. Ele argumenta que a base da pirâmide, a do misticismo, está a crescer a um ritmo populacional muito, mas muito superior ao dos outros níveis. E a palavra que ele usa para descrever o sentimento que isto lhe provoca é involução. É o ponto de viragem da conversa, sem dúvida. Uma regressão histórica. É assustador. E a forma como a IA interpreta isto é fundamental. Não se trata de dizer que não há avanços científicos, eles existem. O problema é um fenómeno de diluição. Diluição. Como assim? Os avanços continuam a acontecer no topo, mas são numericamente esmagados pelo crescimento massivo da base. A evolução cognitiva de uma pessoa pode acontecer, claro, mas a dinâmica demográfica geral está a alargar a base a uma velocidade tal que o progresso de alguns se torna estatisticamente irrelevante. Espera lá. Se a base da pirâmide está a crescer de forma descontrolada, isso soa-me a um problema que a tecnologia devia ser capaz de resolver. Quer dizer, temos acesso a toda a informação do mundo no bolso. Isso não devia estar a puxar as pessoas para cima, a democratizar o conhecimento? Essa é a pergunta lógica. É a esperança de todos nós, acho eu. Mas a resposta que sai do diálogo é profundamente cética. Zogby não acredita que a tecnologia por si só tenha esse poder. E porquê esse pessimismo? Onde é que a lógica falha? A lógica falha porque, e a IA explica isto muito bem, a tecnologia é uma ferramenta neutra. É um amplificador. Pode ser usada para partilhar um artigo científico, mas pode, com a mesma ou maior eficácia, ser usada para espalhar a ideia de que a Terra é plana. É verdade, basta olhar para o YouTube. Ao lado de uma palestra do MIT, o algoritmo recomenda-me um vídeo sobre como os cristais alinham os chakras. A plataforma não distingue a validade, só o engagement, o que gera mais cliques. Exatamente. A tecnologia não lidera a sociedade. Ela reflete e amplifica as tendências que já lá estão. É um espelho com megafones. E se a tendência demográfica favorece a base da pirâmide, a tecnologia vai, por defeito, amplificar mais a base do que o topo. Ok, então a tecnologia é um beco sem saída. Fico um bocado desanimada com isso. Se nem a maior ferramenta de disseminação de informação da história nos pode salvar, o que é que nos resta? Para onde é que eles apontam? Apontam para a única solução que Zogby considera viável, ainda que difícil. A combinação de duas coisas, educação e ensino. E ele distingue-as de forma muito clara. Para ele, educação é a formação de valores, de caráter. E isso acontece em casa, nos primeiros anos. Ensino é a transmissão de conhecimento, o papel da escola. A ideia é que só a união destes dois pilares pode dar às pessoas as ferramentas para subir na pirâmide. Mas aí bate-se de frente com a realidade, não é? O diálogo reconhece que não há um interesse político e económico real em investir a sério nisto. Se calhar um eleitorado menos crítico é mais fácil de governar. Essa é precisamente a denúncia que está implícita. A falta de investimento cria um ciclo vicioso. Um sistema educativo fraco produz cidadãos menos críticos, que, por sua vez, não exigem um sistema educativo forte. A base da pirâmide autorreforça-se. E é por isso que ele é tão categórico a dizer que não acredita em soluções que vêm de baixo para cima. Exato. Ele defende que ou há reformas estruturais massivas ou nada muda de verdade. Não adianta cada família fazer a sua parte se a estrutura à volta rema em sentido contrário. E para não ser só uma ideia abstrata, ele avança com um exemplo muito concreto. Uma comparação que é quase uma bufetada. Sim, uma comparação brutal entre o Oriente e o Ocidente nos últimos 40 anos. A tese é que nações como a China, a Coreia do Sul, Singapura, fizeram uma aposta estratégica, deliberada, massiva na educação. A fonte não discute se os modelos são perfeitos em termos de liberdades, mas sublinha a eficácia em elevar o nível de competências. A conclusão dele é taxativa. Um melhorou, o outro piorou. É uma afirmação que nos obriga a olhar ao espelho. Enquanto no Ocidente se debatiam cortes na educação e a profissão de professor era desvalorizada, Noutras partes do mundo era vista como a chave para o futuro. A análise é que essa prioridade foi substituída por outras. E isso leva-nos ao obstáculo final que a conversa identifica: o mercantilismo educacional, a transformação da educação num produto. o que por definição cria vencedores e vencidos.
Se a educação de qualidade é um bem de luxo, estamos a cimentar as desigualdades. A pirâmide social e a pirâmide do conhecimento tornam-se a mesma coisa. Isto leva-o a uma conclusão bastante sombria sobre o ponto de partida de tudo. A educação em casa, nos primeiros 7 anos. Exato. Ele diz que não vê perspectivas de melhoria. Parece mesmo um beco sem saída. Parece. Mas no meio deste pessimismo todo, a conversa abre uma pequena janela de esperança. Uma única via de escape. O aprendizado autodidata. Potenciado, ironicamente, pela mesma tecnologia que antes tínhamos descartado. Espera aí, agora estou confusa. Tínhamos concluído que a tecnologia era um amplificador que até favorecia a base da pirâmide. O que é que muda? Muda porque o Zogby impõe uma condição absolutamente crucial para que o autodidatismo funcione. Ele argumenta que este novo modelo de aprendizagem deve ser apoiado por estruturas pedagógicas, mentores, guias, plataformas. Mas tem de preservar, acima de tudo, a liberdade de escolha. Porque, e estas palavras são o coração do argumento dele, sem liberdade de escolha, destrói-se a vocação do indivíduo. Aqui está. Este é o ponto nevrálgico. Não se trata só de dar acesso à informação. Trata-se de criar um ecossistema onde a pessoa pode seguir a sua curiosidade, a sua paixão, a sua vocação natural, em vez de ser forçada a seguir um currículo padronizado. Precisamente. O papel das estruturas pedagógicas não seria dizer tens que aprender isto, mas sim perguntar o que é que te fascina? E depois dar as ferramentas, pensamento crítico, lógica, método científico, para que a pessoa possa explorar essa fascinação. E isso fecha o círculo, porque essa liberdade tem de ser nutrida desde o início. No lar, naqueles primeiros 7 anos que ele considera tão fundamentais. É aí que se forma ou se destrói a base para um ser humano autónomo e curioso. Que viagem! Partimos de uma pirâmide, um modelo simples, e acabamos a debater demografia geopolítica da educação. A essência da natureza humana. A tensão que fica no ar é esta luta. De um lado, a possibilidade de evolução individual. Do outro, as forças maciças, estruturais, que parecem empurrar na direção contrária. E a conversa termina com o Zogby a lançar um desafio final quase de ficção científica à IA. Ele sugere que talvez uma IA pudesse ser a ferramenta ideal para desenhar e distribuir estas novas formas de aprendizagem personalizadas, focadas em nutrir a vocação, o que nos deixa com uma pergunta para mastigar. Se uma inteligência artificial livre dos nossos preconceitos e interesses fosse encarregada de desenhar o sistema educativo ideal para os primeiros 7 anos de uma criança, como seria esse sistema? E talvez mais importante, que aspectos da nossa educação atual seriam as primeiras coisas que ela eliminaria sem pensar 2 vezes?